Nesta noite, gostaria de exortá-los com o texto de Mateus 5:20. Se você pode abrir sua Bíblia, o faça. Capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Encontrando o texto, coloque-se em pé. Eu vou ler esse único versículo. Mateus capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pai, nós temos tua palavra aberta diante de nossos olhos e nós reconhecemos a autoridade e poder do teu evangelho. O nosso desejo, como ouvimos nesta manhã, é que esta preciosa semente frutifique em nosso coração, humilhando-nos e levando-nos ao reconhecimento de que nenhum mérito em nós é suficiente a fim de abrir as portas do céu, mas unicamente os méritos de nosso Salvador. Abençoa este tempo, ó Pai, onde nós desejamos ouvir a tua instrução. Que teu Espírito Santo trabalhe em cada coração. É o que nós rogamos em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Deixa eu começar pelo princípio do capítulo 5, para então nós chegarmos no verso 20. Essa é a nossa intenção de demonstrar algumas verdades com base nesse verso 20. Se você toma desde o primeiro versículo do capítulo 5, é o grande sermão da montanha, como nós o conhecemos. A primeira menção do Senhor Jesus, os versos 3 a 11, será apresentar-nos aquilo que conhecemos como as bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? São uma descrição do caráter de Cristo. O que as bem-aventuranças descrevem? Quem é o nosso Salvador? O caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós observamos no verso 3, pobres de espírito, no verso 4, os que choram, no verso 5, os mansos, nós estamos percebendo quem é Cristo e, ao mesmo tempo, percebendo o que Deus tem feito em relação a nós. Ele está copiando estas verdades em nós, mas os versos 3, 4 e 5, na realidade, são antes de que tudo isso seja possível. Deus está nos tirando de um alto monte chamado eu. O meu orgulho, a minha independência dele. Então os versos 3, 4 e 5 mostram esse trabalho de Deus me fazer humilde, de me fazer chorar, de me fazer manso diante do meu pecado, para que aquilo que é necessário na vida, que está no verso 6, se concretize. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando que nós temos fome e sede por Deus? Quando realmente Deus nos derruba de tal forma, quando nós estamos já numa posição onde não há mais como cair, não há mais como sermos derrubados. Então, quando fomos plenamente humilhados, nós começamos a ter menos desejo por nós mesmos e mais desejo por Deus. Isso acontece com todos os salvos. Todos aqueles que vão adentrar ao céu precisaram ser derrubados primeiro. Todos aqueles que estarão diante de Deus no céu precisaram ser derrubados do seu orgulho. Sentiram fome e sede de justiça, para que então os versos 7, 8 e 9 se completem, dizendo que eles se tornam misericordiosos, limpos de coração e pacificadores como resultado dessa justiça que eles passaram a amar. O resultado disso, os versos 10 e 11 dizem: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa dessa justiça. Quando você assume o caráter de Cristo, quando você tem copiado em si o caráter de Cristo, você verá a reação desse mundo. As pessoas não vão amar-lhe mais por você se parecer com Cristo. As pessoas não vão dizer como você agora é bom e como é bom estar ao seu lado, conforme você cresce no entendimento de quem é Jesus Cristo e o caráter dele é copiado em você. Não, não é isso que vai acontecer. Então o mundo te odiará e te perseguirá
Mas olhe a grande promessa do verso 12: alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, aqueles que viveram nessa justiça de Deus sempre foram perseguidos. Você é um cristão verdadeiro? Você realmente é um cristão, alguém que creu em Cristo? Como que o mundo lhe trata? Como é que o mundo reage ao caráter de Cristo em você? Você realmente está indo para o céu? Você tem absoluta certeza da sua salvação? A Bíblia diz que você não é desse mundo. Então me diga como o mundo lhe trata, porque como o mundo lhe trata é um retrato fiel do tipo de cristão que você é. As bem-aventuranças, o caráter de Cristo estão sendo copiados em você. Os versos 13 e 14 dizem que devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, o sal para que realmente a sua capacidade de não permitir a putrefação, que tudo se estrague, e a luz para iluminar realmente a verdade. É assim que Deus deseja de nossa vida, e é assim que Ele deseja nos ver. Então, quando Jesus começou a ensinar isso, aqueles homens começaram a acusá-lo de trazer algo que até ali era novo, que até ali era diferente, que não estava dentro daquilo que eles conheciam do Velho Testamento quanto à lei. Então ele estava dizendo: esse homem não é de Deus, porque ele está estabelecendo coisas que a lei não disse. Então Jesus vai responder no verso 17: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então ele diz: eu não venho destruir nada, eu não vim abrogar nada no sentido de tornar nulo tudo isso que Deus já disse, não, eu vim cumprir tudo isso, e agora eu vou lhes demonstrar realmente o que é uma vida com Deus e o que é uma vida de verdadeira justiça. Então agora eu quero que você imagine o seguinte no verso 20. Você sabe quem são os discípulos de Jesus? Homens simples, a maioria deles iletrados. Nenhum deles foi criado aos pés de um Gamaliel, como Paulo foi, ou aos pés dos rabinos, ou das escolas judaicas daquele tempo. Nenhum deles teve o privilégio de ser educado como os demais religiosos do seu tempo foram. Eles eram homens simples, homens do campo, pescadores, homens trabalhadores. Não havia ali ninguém da elite judaica ou da elite desse conhecimento judaico. Agora você imagina o Senhor Jesus olhando para esses homens e dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no céu. O que você imaginou que eles pensaram? Deixa eu primeiro explicar quem são escribas e fariseus. Os escribas é uma palavra dentro do português muito próxima daquela que a gente conhece como gramática, ou seja, os gramateus, não é? E o objetivo, ou aquilo, as funções deles naquele tempo era preservar a lei. Então eles eram estudiosos profissionais da lei, era instruir na lei. Então eles faziam conferências, formavam alunos, eles eram doutores e mestres na lei, eles eram autoridades na lei. Esse povo conhecia o Velho Testamento de uma forma absurda, podemos dizer assim, de uma forma que realmente dificilmente você encontrará hoje alguém a encontrar. Mas Jesus também usou os fariseus, os chamados farisaicos, não é? Que literalmente significam os distintos, os separados. Era um grupo de aproximadamente 6 mil homens no tempo de Jesus. Eles eram conhecidos pela observância extrema da lei. E notem, pelo que eles eram conhecidos, eles realmente eram reconhecidos como os homens mais santos daqueles dias. Quando você dizia assim: eu quero ser alguém que anda perto de Deus, eles diziam assim: então você quer ser um fariseu. Eu quero ser alguém que conhece a Deus, então você quer ser um fariseu, um escriba. Então Jesus se volta para os seus simples discípulos e dizem assim: se vocês não forem melhor que os gramateus e os farisaicos, que os escribas e fariseus, simplesmente vocês não entram no céu. O que a gente aprende com isso? Irmãos, eu quero demonstrar pela própria religião dos fariseus isso e depois completar com o texto que li no começo do culto. Nós devemos, como crentes em Jesus Cristo, entender e praticar a verdade,
que mérito algum em nós surpreende Deus. Mérito algum em nós, atitude alguma da nossa parte, obra nenhuma da nossa parte, compra privilégios com Deus. Eu conheci salvos em Cristo e letrados que vão para o mesmo céu que doutores em teologia, se creram em Cristo, também vão. Não é uma questão de letramento, não é uma questão de posição social, não é uma questão de obras, não é uma questão do que você é capaz de fazer, mas sim daquilo que o Salvador fez por você. Nunca foi uma questão de méritos. Fariseus e escribas buscavam mérito, demonstrar a Deus como eles eram merecedores daquilo que Deus estava fazendo por eles. E Jesus simplesmente olha para os seus discípulos e diz: olha, se a vida de vocês não for melhor do que esses homens aqui, vocês não esperem entrar no céu. Se a justiça que vocês demonstram não for muito maior do que a deles, não esperem nada da parte de Deus. Então, eu creio que nós temos que analisar alguns pontos primeiro daquilo que era a religião daqueles homens, para a gente poder analisar a nossa própria vida e entender o que Deus quer de nós. Eu vou citá-los 4 questões a respeito dos escribas e fariseus. A grande marca deles, primeiramente, era que a religião deles era algo meramente externo. Toda a religiosidade deles, vamos dizer, a espiritualidade deles, era algo que os homens viam. Era algo realmente visto e era algo externo, algo que fazia parte das questões práticas da vida deles, das questões externas da vida deles, ao ponto de, em Lucas 16, versos 14 e 15, o Senhor dizer assim: e os fariseus que eram, ou contar para eles, não é? Os fariseus que eram avarentos ouviam estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, Jesus agora fala deles: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que dentre os homens é elevado, perante Deus é o quê? Abominação. Sabe tudo isso que a gente tenta mostrar por fora? Sabe, toda essa religiosidade, esse legalismo que a gente tenta mostrar por fora, Deus considera abominação. Não tem valor nenhum diante dele. Em Mateus capítulo 23, o Senhor fala deles nos versos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus conta para eles aqui um fato que eles conheciam muito bem. 40 dias antes da Páscoa, eles pintavam os sepulcros de branco, de forma que os judeus não pisassem sobre os sepulcros e fossem impedidos de participar da Páscoa. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, a imagem, talvez daquela grama verde com aquelas grandes muralhas, aqueles sepulcros pintados de brancos, ainda há em Jerusalém algumas áreas assim, era uma visão bucólica, uma visão que parecia bonita. Você olhava aquilo e realmente era uma imagem que transmitia até uma certa paz. Mas Jesus diz para eles: vocês sabem muito bem o que tem ali embaixo. Vocês sabem muito bem o que tem dentro daqueles sepulcros. É por isso que Jesus diz deles e os chama de hipócritas, porque por fora parecia tudo muito bom, tudo muito desejável, mas lá dentro havia tudo aquilo que você não quer tocar. Irmãos, a nossa religião jamais deve enganar-se ao ponto de pensar que são as coisas exteriores que permitem que Deus trabalhe na minha vida ou que me levam para o céu. Que são as atitudes exteriores, que são tudo aquilo que eu sou capaz de fazer, a razão porque Deus tem me abençoado. De nada adianta um comportamento exterior exemplar se o coração vive cheio de toda imundícia. De nada adianta um comportamento inatacável quando o coração guarda todos os pecados e a imundícia que Deus rejeita, que Deus reprova e que Deus condena. De nada adianta uma bela voz a louvar ao Senhor se em seu coração está guardado tudo aquilo que Deus reprova e que Deus não se aproxima. Nós precisamos compreender isso. E mais do que compreender, aplicar em nossa vida.
porque isso nos leva a entender realmente quem nós somos e quem o nosso tão grande Salvador é. Nós não precisamos enganar Deus. Nós não precisamos tapear Deus. Ele sabe muito bem quem somos. A segunda questão quanto a esses fariseus é que eles colocavam seus preceitos acima da vontade de Deus. Olha o que eles dizem em Mateus 15, os versos 1 a 6. Jesus conta, Mateus está narrando, então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Chamou eles mais ou menos de porquinhos, não é? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? E esse não precisa honrar nem o pai nem a mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Guarde duas coisas aqui: mandamento de Deus e tradição. O exemplo que Jesus estava usando, eles chegavam ao ponto, ao colocar a tradição deles acima daquilo que a Bíblia dizia, de agir da seguinte forma: a Bíblia, o Velho Testamento mandava que eles cuidassem do pai e da mãe, das necessidades de seus pais e mães. Mas eles consideravam que era algo louvável se o seu pai e a sua mãe estivessem com necessidades em casa, ao invés de você levar aquele recurso para a alimentação do seu pai e da sua mãe, se você levasse aquele recurso e o oferecesse no templo, você era uma pessoa louvável. Porque olha o sacrifício que você fez. Sabe, o sacrifício dos escribas e fariseus sempre era para os outros, nunca para eles. Os pesados fardos que eles colocavam sobre as costas era dos outros, nunca deles. Você já viu como uma pessoa religiosa se comporta? Ela sempre exige dos outros, mas nunca olha para si mesmo. E os fariseus faziam isso simplesmente porque eles consideravam a tradição, os preceitos deles, muito mais importante que a palavra de Deus. Se a sua religião é composta daquilo que você pensa, você não demonstra que está indo para o céu. Se a sua religião é composta pelos seus valores, pelos suas tradições ou preceitos, por aquilo que você imagina ser certo, e não por aquilo que a palavra de Deus diz, isso não é cristianismo. Se simplesmente o que você está praticando é aquilo que você acha que realmente deve ser feito, isso não é Bíblia. Sabe qual é um dos grandes males dos evangélicos brasileiros? Eles são evangélicos, mas eles continuam tendo um coração católico. Você não tem ideia de quanto catolicismo entrou dentro do coração do nosso povo. E quão difícil é transformar o coração de um homem que seguiu por tanto tempo o catolicismo para que ele entenda o real valor de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Infelizmente, a grande maioria dos evangélicos brasileiros simplesmente são evangélicos por fora e católicos por dentro. Nunca mudaram, nunca foram transformados. Os preceitos continuam acima daquilo que a palavra de Deus diz. Em terceiro lugar, a terceira grande característica dos escribas e fariseus é que a devoção deles consistia de regras criadas por eles mesmos. De forma que em Mateus 15, os versos 7 a 9 dizem: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este homem se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, criadas por homens, doutrinas de homens, e não doutrinas da palavra de Deus. E aquilo que demonstra isso que eles faziam é que o louvor deles era um louvor de lábios, mas de um coração que vivia muito, mas muito longe de Deus. Sabe a outra característica dos evangélicos de nosso tempo? Sabe o que se ensina e o que os evangélicos de nosso tempo veem? Nossos evangélicos brasileiros estabeleceram uma regra, mais ou menos assim, para você medir a sua vida espiritual, que cada vez que você vem à igreja, você tem que sentir Deus. Então é mais ou menos como um amigo meu uma vez disse, ele criou a teologia do arrepio. Sabe o que é arrepio? Do arrepio, né?
Então ele dizia mais ou menos assim: se você foi na igreja, ele contando como um colega contou isso para ele, ele disse: olha, quando eu vou para a igreja, se arrupiar, é de Deus. Se não arrupiar, e sabe o que acontece então? Muitas igrejas neopentecostais praticam isso, igrejas pentecostais. As pessoas estão saindo para a igreja, alguém entrou na igreja, ouviu a mensagem, não entendeu muito bem tudo aquilo, está triste no seu coração, enfrentando problemas, e alguém sai pela porta e diz: olha, hoje eu senti a presença de Deus incrivelmente perto. Você sentiu também? Quem é que vai dizer não? Você diria não? Sim, como? Cheguei a arrupiar. Irmãos, não é isso que a gente vem fazer na igreja. Sabe para que nós viemos na igreja? Para sair daqui muito, mas muito pequenininhos. Para sair daqui muito, mas muito no chão. Para sair daqui muito, mas muito humilhados. Para que Deus seja exaltado. Não nós. Nós não saímos daqui grandes, não saímos daqui observando como nós somos bons e como realmente nós somos incríveis. Quando nós fazemos isso, é literalmente o que Jesus disse: se aproximam de mim com a sua boca e me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando nós trazemos o nosso coração a Deus, ou seja, quem realmente nós somos, nós saímos da casa de Deus humilhados, para que o nosso Deus seja exaltado e para que a nossa vida seja edificada. Nós somos o tipo de pessoa que nós precisamos sempre ser humilhados. O pecado em nosso coração não nos dá trégua, de tal forma que quanto mais humildes, maiores somos. Quanto mais humilhados nós somos, mais Cristo está perto. Não nos esqueçamos disso. A quarta e última questão a respeito desses homens diz respeito que eles se interessavam com eles mesmos, e apenas com eles mesmos, e não com a glória de Deus. Você conhece bem o que Lucas 18 diz, os versos 9 a 11, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como esse publicano aí. Olhe bem o comportamento deles, olhe bem o que ele diz. Ele ora de si para consigo mesmo. Ele está dizendo a Deus sobre todas as coisas que ele não faz, mas ele está ignorando os pecados que ele comete. E ele ainda é capaz de olhar para alguém que está ao lado dele e dizer: olha, eu te louvo, porque eu não se pareço com esse sujeito. O que eles faziam? O único interesse deles era parecer melhor que as outras pessoas. É isso que a religiosidade faz. A religiosidade me convence que eu tenho que ser melhor que os outros. É mais ou menos na história do leão, ou outras vezes, quando eu lembro lá do norte, quando evangelizava na floresta amazônica, naquelas regiões. Eu lembro de um dia eu saí com um irmão bem mais idoso que eu, e eu, com medo, não é? Era um tempo onde as onças estavam no cio, você ouvia elas na mata, e nós estávamos passando ali num trilhozinho, e um jegue, se você já viu jegue lá no norte, não é? Um jegue me desce um barranco, eu pensei: é a onça, não é? Vai pegar a gente. Até hoje aquele irmão jura que eu abracei ele, não é? Mas isso não é verdade. Eu perguntei: mas irmão Antônio, e se aparece realmente a onça? Ele disse: não se preocupe não. Eu não falei para ele, mas imaginei o seguinte: se aparecer a onça, a única coisa que eu preciso é correr mais que ele. Nada mais do que isso. É só fugir mais do que ele. Que maldade, não é? Sabe, muitas vezes a gente se comporta assim. A gente quer vir à igreja e olhar para os outros, então me medir com os outros. E eu quero saber se eu estou bem quando eu começo a me medir com os meus irmãos e a me medir com as outras pessoas. Você sabe que isso é hipocrisia. Você sabe que isso não leva a lugar nenhum. Sabe o que a Bíblia te manda então? Faça o seguinte: não coloque o pastor Fabiano do seu lado, você vai sempre ganhar de mim. Faça o seguinte: você quer se medir com alguém, então coloque o Senhor Jesus do seu lado, e daí você vai ver o tamanho que você tem. Não coloque um de nós. Venha à igreja e se meça por Cristo, pela pessoa do nosso bendito Salvador. Comece a olhar para Ele, para a perfeição dEle e para quem realmente Ele é.
Comece a observar isso. Quem é o Salvador? Então você vai chegar à conclusão de qual é o seu real tamanho. Esse era o problema dos fariseus. Eles se mediam sempre com aqueles que eles achavam menores, mas nunca com Deus. Nunca realmente colocavam a sua vida diante de Deus. A justiça da vida cristã, irmãos, não é algo que começa pelo exterior, é algo que começa por dentro, por um coração verdadeiramente regenerado. A grandeza de um homem, de um cristão, começa pelo seu arrependimento, não por aquilo que ele é. Todo crente, todo salvo que adentrará o céu, terá se arrependido nesse mundo. Todo salvo que adentrará o céu terá reconhecido pequena estatura, a mínima estatura que tem. Todo aquele que verá realmente Jesus Cristo no céu, um dia reconheceu os seus pecados e se arrependeu deles, convicto de ser um pecador. Muito antes de nos vermos no céu, nós nos vimos no inferno. Muito antes de contemplar a glória do céu, nós contemplamos o fogo do inferno como realmente merecedores desse castigo, para então olharmos para Jesus Cristo e descobrirmos o que é verdadeira justiça. Agora, como isso se aplica à igreja e aos salvos em Cristo, venha comigo para 1 Coríntios capítulo 1. Abra comigo a sua Bíblia nesse texto. Paulo nos ajuda a aplicar essa verdade em 1 Coríntios 1, nos demonstrando quem são aqueles que estão na igreja, quem são os salvos. Olha o verso 26 de 1 Coríntios 1. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então, numa contradição àquilo que os fariseus pregavam e a toda a grandiosidade da religião deles, Paulo está dizendo o seguinte: olha, você está na igreja, então faça um exercício. Olhe para quem está sentado atrás de você, olhe para quem está sentado à frente de você, olhe para as pessoas que estão sentados ao seu lado. Que tipo de pessoa Deus tem chamado à salvação? Responda sinceramente. Quais são os tipos de pessoa que Deus realmente tem chamado a conhecer a salvação em Cristo? Então ele vai nos dizer, na igreja em Corinto, não são muitos os sábios, ou seja, os doutores desse século. Havia alguns, não muitos. Nem muitos os poderosos, ou seja, os poderosos em Corinto não estavam na igreja, havia também alguns. Nem muitos os nobres que são chamados, literalmente aqueles de sangue azul, que faziam parte da elite daquela sociedade. Realmente não havia muitos deles ali. Então olhe para o verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo. Notem que por 3 vezes diz assim: Deus escolheu. O que isso nos ensina? Não é eu e você que determinamos qual é o tipo de gente que vai para o céu. Não é eu e você que determinamos qual é o padrão de gente que vai para o céu. Não é eu e você, e segundo as anedotas, é São Pedro que estaria lá no céu, no portão, dizendo: você pode, você não pode, você pode, você não pode. Nós não somos porteiros do céu para determinar quem vai entrar no céu ou não. Foi Deus que escolheu o modo que isso acontece. Só Deus pode fazer isso. E Deus, na sua escolha, fez o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Está falando sobre o caminho desta salvação. E nesta loucura para confundir a sabedoria, nós podemos entender que não existe nada mais louco, insano para a inteligência do homem do nosso século do que a fé. Ao invés da sabedoria, Deus escolheu que o caminho da salvação fosse por crer em seu Filho. O verso 27 ainda diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Não existe nada mais fraco para um homem que tem o poder neste mundo do que o amor. Deus escolheu que nós fôssemos salvos pelo amor de Cristo por nós, morrendo na cruz, e não por aquilo que os homens fortes consideram. Então ele chega no verso 28 e diz que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E o que Deus está dizendo aqui? As coisas vis, as coisas humildes. Você conhece imagem mais humilde do que a manjedoura onde o próprio Deus nasceu? Quando Deus veio nesse mundo, Ele não nasceu num palácio cercado de ouro.
Simplesmente a Bíblia diz que não tinha lugar para ele. João diz que veio para o que era seu e os seus não lhe deram boas-vindas. Herodes tentou matar Jesus, matando todos os meninos do seu tempo, daquela região. Deus escolheu a forma mais humilde para que o seu filho viesse a este mundo. E as desprezíveis. Eu amo Isaías 53, quando Isaías diz que ele era o mais desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Olhamos para ele e nenhuma formosura vimos. O Salvador foi desprezado neste mundo. Esta foi a forma que eles o acolheram. Então Deus escolheu que sejam aniquiladas as coisas que são, para que as coisas que não são ocupem o seu lugar. Sabe o que é isso? As coisas que são as coisas que pertencem a este mundo. E as coisas que não são, as coisas que os olhos não podem ver. Você lembra o que Jesus prometeu em João 14? Ele disse que na casa de meu pai há o quê? Muitas moradas. Você já teve uma foto da sua morada celestial para pendurar na parede ou mostrar para alguém? Você não tem, você tem a promessa de Cristo. Enquanto os homens têm verdadeiras mansões neste mundo, Cristo prometeu algo muito, mas muito superior àqueles que creem nele. Então ele está dizendo, Deus escolheu que a glória estivesse no céu e não nessa terra. E qual é a razão de tudo isso? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu quero terminar lhes dizendo, a verdadeira religião é aquela onde unicamente Jesus Cristo é glorificado. A verdadeira religião, o verdadeiro culto a Deus, é aquele onde há apenas um nome que é exaltado, o nome de nosso tão grande Salvador. A verdadeira religião na nossa vida é a religião onde Cristo é glorificado em nós, independente das circunstâncias que nós vivemos, e não nós somos glorificados pelos homens. Os fariseus estavam errados nisso. A justiça deles não comprava uma passagem para o céu. Mas a justiça de Cristo, estudamos isso em Filipenses 3 essa semana, garante a nossa entrada junto a Deus. Qual é o tipo de religião que você pratica? Afinal de contas, qual é a maior coisa do seu coração? A sua religião ou o seu tão grande Salvador? Vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos.